né? Você pega uma semente de abacate e planta ela hoje, você não vai ter o fruto amanhã, né? O abacateiro, ele precisa nascer, você vai regar aquela plantinha, ela vai ter o processo dela de crescer, de se desenvolver, de passar por todas as fases. Como tem muita gente que cria uma ilusão, que é assim, quando eu tiver não sei o quê, aí eu vou, não sei o que lá. E eu posso te dizer, quando você vive nessa perspectiva de dar o seu melhor, de entregar tudo que você tem hoje para ser o melhor possível hoje, é como se fosse um acelerador de tempo. O universo, ele começa a surpreender. Começam a acontecer coisas que você nem imaginava. Assim, tipo, nossa, É. caraca, nunca imaginei que eu ia estar onde eu tô hoje. Então, Amanhã eu se vou dar você... um abraço, amanhã eu vou dizer que eu Ah, mas amo. amanhã é amanhã. Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Mais uma vez, hoje estamos aqui para compartilhar, né, para bater papo, um papo sempre construtivo. E hoje nós temos uma convidada, convidada do mês, né, a Daniele Falcão. E ela vai trazer um tema, né, que nós aqui nunca abordamos, que nós achamos sempre muito interessante, mas que eu acho que vai também conectar muito aí, né, sobre o tempo, né? O que é esse tempo? O tempo das coisas, o tempo das pessoas, o tempo de Deus. O que que é essa relação com o tempo na nossa vida? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui. Fica com a gente até o fim, mas antes, não esquece, aproveita para você se inscrever no nosso canal, né? Aperta aí o sininho para você receber toda semana nossos vídeos novos. E não esquece também de compartilhar, né? Você começar a assistir, vai gostar, vai se identificar com esse tema, já aproveita e compartilha com alguém que você acha que também vai aproveitar, tá bom? Então, Daniela, você quer se apresentar? Eu sou Dani Humanoterapeuta, né, na rede social. Meu canal no YouTube é Humanescence. E é um prazer estar aqui com vocês. Vocês me convidaram já tem um tempinho para essa live, né? E aí, vamos falar de quê? Vamos falar de quê? É a dor de todo mundo que faz live, né? Basicamente. E aí, quando eu estava na sofrência, é amanhã, amanhã, o que que eu vou falar? Isso eu confundi a data, né? Eu confundi o tempo para variar, achei que era na semana passada. E aí eu falei, vamos falar de tempo, prazo é amanhã, o que que eu vou fazer? E aí eu dei aquela respirada funda, me centrei, vamos falar de tempo. Olha que legal, né? Porque tá chegando o prazo, tá vindo tempo, a live é amanhã, eu preciso dar um jeito, bora falar do tempo, porque realmente é uma dor, né? Eu acredito assim que a humanidade sofre essa dor do tempo, né? Eu percebo muitos dos meus assistidos com a sensação de que está todo mundo andando e só a vida deles está parada. No entanto, a gente nunca está parado. Não existe estar parado no tempo. O que acontece é que a gente queria estar de um jeito e a vida está de outro. A gente está conectado com o relógio, talvez, do ego e não com o relógio da alma, que tem o seu próprio processo de transformação. Né? Então a gente vê muita gente sofrendo porque eu deveria estar fazendo e eu estou atrasado, sempre com pressa, com pressa, com pressa, até porque o mecanismo do sistema que a gente vive está sempre jogando a gente para frente, para o próximo, para o plus, para o blaster, para o master, para o mais e top, top, e aí a gente nunca consegue se centrar na gente e ver realmente aonde que eu estou na linha do tempo da minha vida, né? Porque hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente minha, ela estava falando, tá tudo corrido, tá tudo zoado, mas se eu parar para olhar a minha vida um ano atrás e agora, eu tô muito melhor esse ano. Você tá vendo? É isso. Não é sobre você ainda não estar onde você quer estar e se sentir atrasado em relação aos outros que parecem estar onde você quer estar, porque às vezes a pessoa nem tá, né? Na foto a gente engana bem. É, mas muitas pessoas se sentem em dor porque se consideram no lugar errado, com a linha do tempo, da idade, eu deveria estar casada, eu deveria ter uma casa, eu deveria ter emprego, eu deveria ter isso, ter aquilo, ser isso, ser aquilo, e, no entanto, tá cada um no seu processo. Faz sentido para vocês? Percebem mais ou menos aonde que eu me baseei para trazer isso para hoje? Sim, porque a gente está hoje em dia com muitas coisas, a gente tem muitas informações, talvez, e isso dá a sensação de que a gente está sempre tendo que correr atrás, né, das coisas, porque se a gente olhar anos atrás, as pessoas não tinham esse volume de informações que chega, né? Então, até quando você mandava uma carta para alguém, você respeitava aquele tempo da carta chegar, porque a gente Uhum. sabia que tinha, né, que dias, às vezes meses, dependendo de onde fosse, né? E hoje em dia a gente percebe essa ansiedade em relação ao tempo com o WhatsApp, por exemplo, né? Você manda uma mensagem, vê que a pessoa Não leu e não te respondeu. respondeu, você já fica, Nossa, mas por quê, né? Quer dizer, você não, também não para pensar que, de repente, a pessoa está respeitando o tempo dela, né? Ela agora não pode ou não quero, e a Uhum. gente fica com essa sensação muito da obrigação, né? Você falou bastante sobre isso, eu deveria estar aqui, eu deveria, mas quem falou para você que você deveria, né? É você que está falando ou é fora que está falando? Né? Então, é uma questão que eu acho muito interessante da gente conversar, porque às vezes as pessoas não percebem, né? Uhum. Que Que nem relógio a é gente, esse, né, que que está exatamente, correndo, né? estamos no meio do ano. E o que você fez até hoje? É aquilo que você tinha planejado? Você teve esse tempo todo? Ou você está só sobrevivendo e já está no meio do ano e não fez nada do que você planejou fazer, né?
Então, é uma coisa que a gente, para pensar mesmo, refletir mesmo, né? Uhum. Qual é o seu verdadeiro tempo, né? Você respeita esse tempo e aceita o tempo que o universo te oferece, né? Que muitas vezes não é o nosso tempo, né? A gente, como ser humano, tende a ser imediatista, né? E esquece que o universo é perfeito, né? As estações da natureza são extremamente respeitadas no seu tempo e a gente quer pular sempre, né? Exatamente. A gente quer pular a etapa, né? Você pega uma semente de abacate e planta ela hoje, você não vai ter o fruto amanhã, né? O abacateiro, ele precisa nascer, você vai regar aquela plantinha, ela vai ter o processo dela de crescer, de se desenvolver, de passar por todas as fases, como se diz, como Jung fala no próprio processo de individuação do ser. Então, para que eu gere aquele fruto que eu quero produzir, eu tenho as estações para passar, eu tenho meu processo de ser broto, eu tenho meu processo de ser árvore, e aí a árvore tem que crescer, tem que aumentar a copa dela, tem que ter sol suficiente, tem que ter nutriente na terra, tem vários fatores que envolvem até o ponto de eu gerar o fruto desejado, né? Só que a gente fica querendo queimar a etapa. A gente quer se apressar dentro daquilo e aí não para se nutrir, não para olhar se o solo é bom, se a semente é boa. A gente só quer plantar e colher, é o imediatismo, como a Cintia estava falando É, agora. Mandou a mensagem e já quer resposta. A gente está vivendo um mundo muito acelerado, onde as respostas vêm muito rápido, as coisas são muito imediatistas, e aí as pessoas ficam na frustração de que existe o tempo das coisas para acontecerem. Um processo, ele é gerado, gestado, né? Como um neném para nascer, ele precisa de 9 meses de gestação. E aí as pessoas querem ter uma ideia hoje e quer que esteja pronto amanhã. Ah, eu virei terapeuta, virei humanoterapeuta agora, me formei agora e eu quero agenda cheia. Desculpa, não vai ser assim. Ainda mais se você nunca trabalhou com terapia na sua vida, você está iniciando um processo de trabalho terapêutico hoje, demora anos para você ter uma agenda de cliente recorrente, de clientes que vão e que voltam, e aí dependendo do quanto que você se movimenta para captar novos clientes ou não, aí vai mais rápido, vai mais devagar, entende? E cada sim, projeto tem o seu próprio tempo, cada pessoa tem o seu próprio tempo. A gente tem que respeitar o tempo tanto de Deus, da produção das coisas, quanto o nosso tempo interno, sabe? Como que funciona o seu relógio interno? Como que funciona dentro de você? Porque a gente entra numa aceleração tão grande, influenciada por todo o meio e por tudo que vem de fora, que as pessoas entram num ciclo de ansiedade brutal. Entra numa ansiedade, principalmente o pessoal quando começa a se relacionar, que ai, a gente, e aí, o que que vai ser? Tipo, cara, vocês tiveram um date ontem, você já Vou quer me resposta, casar! já tá comprando véu hoje, eu brinco, né? Vocês saíram ontem, você já tá cobrando. Vocês tiveram uma saída, foi um momento gostoso. Agora vai trabalhar, vai viver sua vida, vai viver seu projeto. Mas não fica ali naquela ansiedade. Por que que não ligou? Por que que não falou? Por que que... cara, e como é que tá o seu agora, enquanto você espera? Tá ali esperando? Eu acho do que você está trazendo é uma coisa interessante, porque assim, ó, a gente tem vários campos de tempo, se a gente for pensar dentro da nossa vida, né? E assim, eu tenho tempo físico, 24 horas, né? Que eu tenho que dar conta das coisas. Eu tenho o tempo, de gestar projetos, gestação mesmo física, né? Eu vou fazer um curso, eu tenho que passar pelos 4 anos, que seria uma gestação, né? Eu vou ter que passar por processo determinado. Você começa a estudar na escola, vai até lá o ensino médio, é o tempo, é o processo, né, que você vai precisar. E aí tem o tempo, que é o que você está trazendo bastante, que é o tempo do amadurecimento das coisas que a gente quer alcançar. O que nós queremos, de alguma maneira, você falou, nutrir, né, a semente, como é que é esse solo. Eu quis trazer isso porque eu achei muito interessante, porque quando a gente percebe qual é o que que eu estou me nutrindo para que os meus projetos aconteçam, né? Da onde vem essa semente que eu quero plantar para gestar novos projetos, para gestar um novo relacionamento, né? Para fazer um curso e fazer esse curso realmente fazer acontecer, né? Eu poder entregar o meu conhecimento, a técnica, o meu melhor, e eu ter o assistido que também vai trazer de volta essa troca, esse dar e esse receber, esse valor que vai acontecer, que vai ter o tempo, como você disse, né? Mas assim, é, aonde a gente não percebe
né? Da onde a gente está trazendo essa nutrição, né? A gente não está presente, eu acho, grande, muitas vezes, para esse lugar de da onde eu quero realmente pegar o que eu me nutri e aplicar isso, plantar, semear terreno, fazer aquilo florescer de uma forma consciente. Eu vejo muito assim para mim lá atrás, antes de estar na humanoterapia, né? É muito no baile da valsa, deixa a vida me levar, né? Então, assim, você falando, me remeteu muito isso, de poder. Eu não sabia da onde vinha a minha nutrição, aonde eu queria plantar a minha semente, né? Eu só estava indo, né? Faz um curso, faz outro curso, trabalha aqui, muda aqui, dá mais dinheiro ali, tô indo ali, tem mais amigo aqui, eu tô indo aqui. Faltava, sabe? Essa direcionamento. E é óbvio que criava frustrações, né? Como você trouxe. Não tem como, se você não está consciente, você vai se frustrar e às vezes você não sabe nem por que você está se frustrando, porque você só queria que acontecesse. Mas não está acontecendo igual o vizinho, né? Igual a casa da amiga lá, você simplesmente se frustra. Mas tem uma questão do direcionamento, né? Desse tempo, dessa nutrição. Sim. E só complementando muito também, que a gente até já tratou, né, em outro vídeo, essa questão da comparação que a gente faz, né? Porque às vezes o meu tempo, às vezes não, né? O meu tempo não é igual ao seu. Mas como você já conseguiu alguma coisa e eu não, como? Daí gera essa frustração, né? A gente esquece que cada um tem o seu amadurecimento, né? Cada um tem a sua prática. A minha prática é diferente da sua, né? Eu posso ser melhor numa coisa que você não é tão boa e vice-versa, né? Então, e a gente tende a se comparar, principalmente Uhum. hoje em dia com as mídias sociais, né? Que como você trouxe no início, sair na foto é fácil sair bonito na foto, né? Mas e a vida real? Como é que fica? E a gente tem esquecido um pouco disso hoje em dia, né? De cada um respeitar o seu próprio tempo mesmo. Se Uhum. você é uma pessoa mais agitada, mais acelerada, é um tempo. Se é uma pessoa mais calma, mais tranquila, ela tem um outro tempo, com certeza. E nenhuma nem outra está certa ou errada, né? E a gente esquece disso. Uhum. E eu sempre costumo dizer, insistir nessa, a gente não tem milhões, bilhões de pessoas no planeta, não tem uma pessoa que tenha a mesma digital, né? Então, assim, para que eu preciso ter o mesmo tempo que os outros, ou me comparar e não respeitar o meu tempo? Né? É muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque a gente se percebe assim, né? Às vezes o dia está acabando e você fala, nossa, mas eu tinha que ter feito isso, isso, isso. Mas por que você tinha que ter feito tudo isso? Você está se respeitando, né? Quem Você dá ditou, conta, né? o seu tempo é dar conta de fazer tudo isso, né? A gente às vezes se impõe umas coisas e não tem o porquê, né? Sim. Hoje em dia, se você se dá um tempo, sei lá, num domingo, por exemplo, de ficar no ócio, você se sente culpado, né? E quantas vezes ficar no ócio é tão produtivo para a criação, né, de várias coisas que a gente depois faz. É respeitar mesmo o nosso tempo, e isso a gente tem que se conhecer, né? Como é importante você olhar para si e saber dizer, né? Não, o meu tempo é outro, você já chegou lá, muito bem, parabéns para você, mas eu ainda estou caminhando, né? E está tudo bem. Não se sentir inferior por causa disso, que a gente tende a fazer um pouco isso também, né? Nossa, mas fulano já tem tantos clientes assim, já conseguiu isso, já tem a mesma idade que eu, e olha onde eu estou. Cada um tem o tempo, né? Justamente, cada um tem o seu próprio tempo, né? É. Eu tô rindo aqui porque você falou, ficar no ócio dia de domingo. E houve uma época na minha vida que o meu trabalho principal era com a massagem. Uhum, Então, domingo era um dia que às vezes eu trabalhava até 10 horas da noite, porque eu uhum. moro numa cidade turística e os turistas Então, estão aqui no final de é. semana. Então, normalmente eu tinha tempo para fazer nada na terça-feira. Aí dava uma culpa danada, porque eu falava, nossa, mas tá todo mundo trabalhando, eu tô aqui de folga, eu vou dar uma massagem na parte da tarde, caramba, Mas né? você Mas esqueceu, né, do seu domingo todo dedicado ao não, trabalho e demorou um tempo, entendeu? Até cair a ficha. Não, Sim. beleza, eu tô aqui na terça-feira de é, bobeira, mas eu passei sexta, sábado e domingo correndo para lá Dando e para cá e atendendo um pois montão de é. gente. Enquanto estava todo mundo de folga, eu trabalhei. Então, tudo certo. Se eu fico terça e quarta-feira um pouco mais relaxada, com menos trabalho, tiro um dia para dormir mais na quarta-feira, não interessa, porque o tempo que eu tenho é esse É, agora aqui, né? Aí dos padrões, né? E entender, né, que exatamente esse tempo é para cada um, é diferente, né, desse lidar, né? Uhum, exatamente. e evitar a comparação mesmo, né? Que a gente tende muito a fazer isso. Mesmo a gente que já tem mais, né, já tem mais essa percepção como terapeuta, mas a gente às vezes se pega fazendo isso, né? Então, voltar para cá, cada um é diferente, né? Respeite o seu tempo, respeite quem você é. Porque a gente tem o chamado da questão do boleto para pagar, né, das Sim, contas para pagar, então as pessoas tendem a se perder nesse tempo. E não só isso, mas a gente é treinado para viver num tempo X, né? Eu me lembro muito, assim, na minha adolescência, que tinha todo um negócio que você se formava, e aí tinha o funil,
não funil de vendas, mas não tinha nem internet na época, mas era o funil de oportunidade, que aí você tinha que se qualificar muito para conseguir subir e não sei o quê. Aí eu ficava, gente, nossa, mas é só correria. Caraca, eu não quero isso para mim, não. Não é bem assim que eu quero viver, não. Eu não sabia o que que eu queria, mas eu Uhum. sabia que isso eu não queria, né? E a gente aprendeu com o manoterapeuta que o que te protege espiritualmente é saber o que você não vai, né? E eu me lembro que eu não quis assinar esse contrato. Eu falei, cara, tem que ter alguma outra coisa, tem que ter um outro jeito. Eu não tô a fim de entrar nisso, cara. Eu pedi muito ajuda ao universo e a vida foi me trazendo, me leva para lá, um namorado que me levou para a Índia, e aí uma oportunidade que aparece aqui, outra ali, e eu fui tocando, mas eu me senti muito perdida, porque era isso. Eu tive um namorado legal que me levou para ir para a Índia com ele, a gente passou ali um ano. Depois eu tinha uma graninha, fui para a Europa e trabalhava fazendo qualquer coisa, até conseguir engajar num movimento com a música eletrônica, que é uma coisa que eu gosto muito. Meu namorado era VJ, a gente trabalhava com imagens. Tinha um sentido ali de trazer ideias ao longo dos eventos e tudo mais, mas sinceramente eu me senti perdida a grande maior parte do tempo na minha vida. Eu me senti completamente deslocada. Eu estava vivendo uma dor muito grande, que justamente os meus amigos todos estavam se casando, se formando. Estava todo mundo ou ingressando numa carreira do mercado de trabalho, sendo alguma coisa, e eu sei lá o que que eu era uma bolha voando, entende? Por Todo quê? mundo encaminhado, como se Todo dizia mundo antigamente, né? encaminhado, É. e eu estava o quê? Eu Fora estava do padrão. Aí, fora do fora Fora do do caminho, padrão. né? padrão, Sem porque eu não caminho. quis me encaixar naquilo. Eu É, falei, é. eu não me sinto preparada, eu não tenho vontade de viver nada disso, não é a vida que eu quero. E eu pedi muito para o universo algo diferente e apareceu. Bora para a Índia, e aí foi com esse namorado, a gente foi vender biquíni, e foi super legal para mim, mas por dentro eu me sentia muito perdida. E eu ficava, gente, o que que tem de errado comigo? Eu tô perdida, não tem. Por que que eu estava perdida? Porque eu estava curando feridas interiores de uma infância de um lar muito disfuncional, e é óbvio que eu não ia conseguir me encaixar naquilo que todo mundo estava encaixado. E eu não me encaixo até hoje, porque eu ainda tenho uma porrada de sangria desatada para resolver, mas está tudo certo, percebe? Eu percebi recentemente, sofrendo, porque tá todo mundo lá na frente, eu tô aqui ainda e eu não consigo andar para frente. Cara, o meu tempo é o meu tempo. Eu venho de um lugar, tiro porrada e bomba, de tanta violência emocional, que, cara, eu deveria merecer um troféu arco-íris de estar aqui agora, falando, trazendo equilíbrio, harmonizando as pessoas, os clientes que vêm para mim. Então, cara, tá tudo certo, sabe? Independente da minha agenda não estar onde eu queria, de eu não estar ganhando tanto quanto eu queria, porque aí a gente entra na loucura, né? Que, ai, tá ruim, eu acho que eu vou lá, vou arrumar um emprego. E aí eu fui fazer a conta, eu falei, cara, no emprego eu não vou ganhar o que eu ganho em casa, sem fazer nada, né? Porque a gente, quando tá com a agenda parada, você tem um, dois clientes no dia e tem o dia inteiro para se cuidar. Então, assim, mas onde eu estou querendo chegar? Eu comecei a falar sobre tudo isso, por quê? Porque eu estava me sentindo muito perdida, vivendo, curando as minhas feridas emocionais, e tem dois pontos nesse lugar que eu quero trazer. Um deles eu estava perdida por quê? Porque 20 anos atrás, 10 anos atrás, nem existia uma terapeuta. É. Pará. Entende? E o primeiro lugar onde eu comecei a me encontrar, que foi nas terapias, foi na massagem. Também não existia a massoterapia. A gente vivia num mundo onde mulher massoterapeuta era, É. né? Uhum. Então, assim, não tinha onde eu me encaixar porque a minha existência não tinha nome para minha função, para minha potência, para o meu melhor. Então, é lógico que eu me senti perdida. O manoterapeuta nem existia. A massagem até já existia, mas o manoterapeuta estava longe de ser Massagem para dava mim. vergonha, né, de falar que era massagista, porque sempre Que tinha fazia, essa. Não, eu ainda não essa, era, entendeu? E eu demorei para entrar no meio da massagem justamente por causa disso. Eu até pensava, mas, pô, massagem é coisa de puta, eu não vou fazer, né? Mas eu sempre levei jeito, porque eu falo com as mãos, eu me mexo muito, eu gosto de toque, gosto de pegar, mas eu me neguei isso durante uhum. muito tempo, justamente por causa desses conceitos, mas aí a vida me deu uma chapuletada, eu acabei indo parar num lugar que tinha um projeto muito legal, e aí foi um processo espiritual de recuperação mesmo. Eu aprendi a dar massagem, cuidar das pessoas, me cuidar, e aí, nesse lugar, eu fui me encontrando, mas olha que legal, eu queria trabalhar com terapia energética online. Só não sabia como. Quando eu falava isso antes da pandemia, o povo me olhava e falava assim, é muito doida mesmo, né? Quem vai fazer? Uhum. E aí veio a pandemia, e aí eu já estava fazendo manoterapeuta na época, quando teve lockdown e tudo, eu estava no Mano Master, então assim, olha aí a oportunidade. Eu já comecei a fazer aquilo que eu tinha um sonho de fazer. Mas percebe que é o tempo de Deus. Nem existia aquilo que eu queria. Isso foi o quê? Em É. 2019, 2017, 18, que eu descobri o manoterapeuta. Eu vivi essa dor de me sentir perdida, era 2007, onde eu estava ali perdidona, quem sou eu na fila do pão, o que que eu vou fazer da minha vida, tentando me encaixar. 2007, 2009, gente, não tinha nem... Malemar tinha um reiki ali pra gente, que eu já era iniciado.
mas como é que eu vou trabalhar com reiki? E aí eu fui experienciando isso. Então percebe que o próprio tempo de Deus, no seu tempo, revelou um caminho, porque eu ali estava me sentindo perdida, porque eu sentia tudo, eu ouvia tudo, eu sentia todo mundo à minha volta, todos os contextos, eu falava, o que que tem errado comigo? Então, assim, no tempo certo, apareceu uma manoterapeuta, apareceu a terapia taquiônica, eu falei, agora eu entendi por que que eu sinto tudo do jeito que eu sinto, né? Então, às vezes, a coisa ainda não está no tempo de acontecer. E não tem nada de errado com você. E contextualizando ainda, falando sobre o tempo, nesse momento onde eu estava ali perdida, que eu fui curando feridas emocionais, eu poderia ter caído numa furada que muita gente cai, muitas amigas minhas. Ah, eu tinha vontade de morar fora, de viajar que nem você viajou, mas a minha mãe precisava de mim. A minha mãe estava alcoólica e aí eu tinha que cuidar dela. Aí eu falo, pois é, a minha mãe só ficou sóbria porque eu fui embora. Nesse processo de individuação, Uhum. nesse momento onde eu me responsabilizei pela dor que eu causava no outro, porque eu comecei a perceber que eu tinha um processo de violência quase, de raiva muito, muito intensa, onde eu não tinha gerenciamento emocional do que eu botava para fora, do que eu jogava na cabeça dos outros. Nesse momento eu entendi, eu não preciso ser uma vítima para sempre, eu posso mudar isso. Então eu peguei as rédeas da situação, foi quando eu comecei a meditar todo dia e levar muito a sério a minha meditação e, enfim, nesse lugar, eu tive uma transição muito poderosa. Foram 2 a 3 anos aí de muito, olhar muito para isso, muito gerenciamento, respirar fundo, meditar, ir para dentro. E aí a magia aconteceu. Você E precisou do seu tempo e gerenciar o seu tempo com consciência, para que o tempo de Deus chegasse e encaixasse tudo. o colapso da onda O aconteceu. colapso da onda. Colapsou, entende? Aí eu voltei, e eu não fiz isso para afetar a minha mãe, não, eu fiz o meu processo individual Por para você. que eu ficasse bem, eu dei o meu melhor aqui agora, com o que eu tinha, a minha respiração, para que eu melhorasse, para que eu conseguisse me equilibrar, independente de toda a cagada dela, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o que ela tá fazendo ou deixando de fazer, eu vou cuidar do meu. E aí, nesse lugar, a coisa encaixou, e aí, quando eu voltei para o Brasil para visitar a minha mãe, eu falei, você tá muito estranha, o que está acontecendo com você? Tinha aquela relação meio distante, né? E aí ela, não, é que eu tô sóbria há 2 anos. Uau. Ela tinha 71 anos. Foi uma vida Precisou brigando. tirar a muleta, que era você, a muleta dela. Tipo, a Eu e dependência, meu né? irmão, os dois Ficava essa foram embora. dependência. Exato. Jogava sempre a culpa na gente, sempre tinha alguém para pegar aquilo e ficar lá brigando com ela. E aí, quando a gente ficou um oceano de distância, cada um foi cuidar da sua própria vida. Ela ficou sozinha no processo dela. Eu fiquei com as minhas feridas, cuidando de mim, dando o meu melhor. Naquele momento, o meu melhor era: só por hoje eu não vou brigar com ninguém. Só por hoje eu não vou gritar. Só por hoje eu não vou, porque eu sendo faixa preta de taekwondo, eu já cheguei a pegar, na época, o namorado que eu tinha pelo pescoço e bater com a cabeça dele na parede, de ódio, de tanta Jesus. raiva que eu falei, gente, eu sou uma bomba atômica, eu vou explodir. Isso não vai dar certo. Eu preciso resolver esse negócio, porque eu comecei a ver o perigo que eu era para mim e para as pessoas à minha volta. Então eu falei, eu vou melhorar esse negócio. E aí eu me comprometi com isso. E nesse lugar, que aí é o que eu falo, são muitos agoras que a gente tem na nossa vida, né? Então, naquele agora, daquele tempo, eu priorizei o meu melhor, que era me melhorar. Me melhorar num aspecto muito importante, onde eu estava muito perdida, onde eu estava muito desorientada. E a partir daí, a vida foi revelando para mim um caminho onde eu não ficava tão perdida mais. Mas eu precisei olhar para dentro, parar com o tempo lá fora, parar com a cobrança que fulano está grávido, ciclano está se formando, Beltrano está sendo contratado por uma multinacional, não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Eu estou aqui vivendo de arte, trabalhando com coisas que eu acredito, indo num movimento que eu gosto, e é isso que eu tenho que fazer, seguir meu coração e encontrar dentro de mim respostas para me dar uma direção do que vai funcionar para mim. Então, é interessante isso que você trouxe, porque falando sobre o seu tempo, né? Porque talvez você não tivesse percebido isso antes, porque não tivesse a maturidade suficiente, o tempo da maturação suficiente, né, para você perceber isso. E de repente, se você tivesse ido viajar para o exterior, como você trouxe, que isso trouxe a sua, tanto a sua cura como até da sua mãe também, né? Porque ela com essa ausência dos filhos, ela precisou se curar porque ela não tinha mais em quem a bengala eram vocês, né? E ela não tinha mais isso. Talvez se não tivesse esse tempo certo, você tivesse ido e tivesse tido que voltar, não tivesse dado certo, quer dizer, tudo acontece realmente no tempo planejado pelo universo, né? E não no nosso. Às vezes a gente quer uma coisa para ontem, mas não acontece, a gente fica bravo. Daí mais para frente acontece de uma maneira diferente, ou acontece outra coisa nada a ver, a gente olha para trás e fala: Nossa, ainda bem
que aquele momento, naquela época, naquele tempo, não deu certo, né? Não aconteceu, porque realmente o agora foi para muito melhor. E só mais uma coisinha, que essa coisa que você trouxe da sua mãe é um recado muito importante, né, para muita gente, que tem muita gente que para não só o tempo, mas para a vida, às vezes achando que ajudar qualquer pessoa, né, não só a mãe, mas é que a ligação com a nossa mãe geralmente é muito forte, né, Uhum. anulando a sua própria vida, né, em prol do outro, e muitas vezes a salvação do outro é deixá-los, né? No próprio Porque ciclo. cada um tem o No seu próprio processo, ciclo, né? exatamente. Porque é isso, a mãe cria e aí o filho tem que ir para a vida. E aí quando o filho fica ali embrionado na mãe ainda, o fruto apodrece na É, árvore, é, né? é. Então, em vez disso, não, eu fui o fruto que foi. Respeitei meu ciclo e ela tentou fazer eu ficar, tá? Eu respeitei meu ciclo e fui. E nesse lugar, as duas floresceram, porque cada uma É. viveu o seu próprio ciclo, entende? Porque até então era meio que uma simbiose e as duas não tinham percebido, né? Então, quando as duas se libertaram, digamos assim, cada uma pôde viver o seu tempo, a sua vida verdadeiramente, né? Sim. E toda transformação, né, requer clareza, lucidez, força de vontade, né? Exige você ter direcionamento, né? Saber para onde. Então, esse autoconhecimento ele é muito importante, né? Para você conseguir se conduzir, porque no seu caso, né, Dani, foi no momento que você falou assim, ou eu faço alguma coisa ou vai dar mal, ou vai dar um BO Hum. grave, né? Então foi ali onde você falou, eu preciso dar um basta, eu preciso mudar a minha vida. Então aí vem, né? Eu tô olhando para aquilo que eu tive como acesso, né? Eu tive como tempo, como nutrição e tudo o processo que aconteceu e eu pego agora e eu escolho me nutrir de forma diferente, né? Eu escolho seguir para um novo caminho, plantar minha sementinha, que é do autoconhecimento, plantar essa sementinha, semear, irrigar, para que no tempo, nesse novo tempo, nasça de novo uma nova versão nossa, né? Mas não vai nascer do dia para a noite. Né? É uma versão que você vai ter que ir lá trabalhar, olhar, limpar, perceber as crenças, saber dizer não. Vai ter muitas questões a serem vistas. Por isso que às vezes assim, sozinha é muito difícil, né? A gente encontrou a humanoterapia, né, que deu aquele apoio, a sustentação, um direcionamento, né? E para muitos parece que esse tempo não chega porque está perdido em todas essas demandas emocionais, familiares, né? Esses problemas financeiros, fica perdido, né? Então, assim, é legal também olhar que esse tempo ele vai ter mudanças a partir também do momento em que você se dispor a criar mudanças também, né? Porque a mudança vai vir, às vezes, para te empurrar de uma forma que você pode descer mais ladeira abaixo. O tempo de Deus, você está no meio da bagunça toda lá. Você quer fazer um movimento, você não consegue porque está muito difícil. A vida vai vir te dar um empurrão. Ela vai fazer um movimento para que você perceba que você tem que se movimentar dali, que você tem que fazer alguma coisa, né? Mas se você de novo não percebe, você vai ladeira abaixo no sentido de mais dor, de se enroscar mais, de se sentir mais vítima, mais perdido, né? Então, por isso que esse olhar para fora, esse ter uma mão, né, de alguém que pode te puxar de alguma maneira, né, que a gente resiste muitas vezes, é o novo tempo, né, essa nova semente, esse novo nutrir que você pode ter para lá na frente realmente nascer, né, de uma forma mais bela, mais bonita, essas partes nossas que estavam perdidas, né? Que essa mão que você trouxe para ajudar, muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa percebe até esse empurrão que a vida dá, como você trouxe, né? Mas falta um pouco de coragem às vezes, né? E o medo do novo, o medo do que vai acontecer. Então, com uma pessoa que estenda a mão, né? Uma terapeuta, um tratamento que você faça, você se sente ali acolhido, apoiado,
né? Porque muitas pessoas que nem não têm a coragem, né? E a ousadia, digamos assim, da Dani de ir sozinha. Tem muita gente que Entre tem as esse receio, e caras. tá tudo bem também, cada um no seu tempo, É, né? Uhum. uma E observação. tá tudo bem pedir ajuda, né? O mais importante é você ter o tempo da decisão de que você quer sair dali onde você está, né? Que do jeito que está não está dando mais. Então, é ter a E quanto coragem tempo você mesmo. vai ficar sofrendo, né? Quanto tempo Exatamente, você vai ficar ali naquele lugar que você sabe esperando que que está alguém doendo, resolva por você aquilo que é esperando? teu, né? Você pode ter ajuda de alguém, né? Um direcionamento, mas Uhum. é só você que pode resolver certas coisas, né? Então, é ter coragem mesmo de pedir ajuda, e tá tudo bem. Outra coisa que eu, há tempos atrás, tinha muito preconceito em relação a isso, né? De procurar um terapeuta para tratar dos problemas, para tratar das coisas. E agora a gente, com o lado bom, né, dessas redes sociais, da internet, é mostrar como é importante isso, né? Você poder pedir ajuda e falar, não, eu preciso de ajuda e está tudo bem, E o quanto está mais né? acessível, né? Porque tem Exatamente. muitos aplicativos, está muito mais acessível a você fazer esse movimento em prol de você mesmo. Online hoje em dia, né, muito mais fácil e não ser olhado como geralmente antigamente era o louco que procurava terapia, né, que procurava sem julgamento, mas a gente, né, ouvia muito isso, né, para fazer terapia, mas por quê, né? Quem não precisa de terapia, né? Principalmente hoje em dia, então Eu é era a olhar para primeira, né? Eu conheci um psicólogo na roda, eu falava, você acha que eu sou louca? então, mas a Eu fazia gente mesmo questão de brincar Ele desse fazia jeito. assim. Então, quanto a isso, a gente tem que agradecer esse tempo de agora, como tem essa abertura, né, da gente Uhum. poder procurar uma terapia e não sofrer preconceito por causa disso, né? Eu queria só trazer mais um conceito rápido, não vou me estender Então, muito, fica à mas eu acho vontade, né? que é importante, pertinente ó, à questão do tempo. Porque é isso, né? A pessoa ela queria estar de outro jeito, e aí tem muita gente que cria uma ilusão que é assim, quando eu tiver não sei o quê, aí eu vou não sei o que lá. Uhum. E aí, É, nesse lugar, existe tipo uma procrastinação de qualidade de vida. É mas como se a pessoa ficasse guardando a energia dela para dar tudo quando tiver a condição perfeita para ser aquilo que ela quer ser. E Ilusão total. é uma ilusão é, absurda, porque é isso, gente. A gente só tem agora. É aqui. É aqui agora que eu tenho o poder de usar a minha potência, a minha energia para me movimentar para o amanhã. Agora, se eu só ficar esperando o milagre acontecer amanhã, e eu não estou falando para você se encher de tarefas e entrar nessa loucura de fazer um zilhão de coisas por dia que a gente de vez em quando entra mesmo. Não é sobre isso. Mas é sobre dar o seu melhor hoje. hoje. Não só quando eu estiver lá naquela condição, não sei o que lá, quando eu tiver top de linhas, não sei o que, aí eu vou dar tudo. Não, a gente tem que dar tudo agora. Aqui, aonde eu tô, com a Né? condição que eu tenho, por mais que seja pequena, dar o meu melhor para a vida, me entregar para a vida com o meu melhor, porque a vida é hoje. Hoje, A vida não é amanhã. A vida, o futuro, a Deus pertence. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E né? eu posso te dizer, quando você vive nessa perspectiva de dar o seu melhor, de entregar tudo que você tem hoje para ser o melhor possível hoje, é como se fosse um acelerador de tempo. O universo ele começa a surpreender. Começam a acontecer coisas que você nem imaginava, assim, tipo, nossa, É. caraca, eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou hoje na minha vida. E sei lá o que que vai acontecer no próximo capítulo. Então, mas isso acontece por quê? Porque existe um foco, um cuidado com o momento presente de estar fazendo o melhor possível a cada passo. E não para Confiar que está deixar, fazendo, e não só para E, deixar quando estiver lá. exatamente. Uma coisa que agora você falando me chamou muita atenção é aquela coisa, muita gente deixa tudo para amanhã, né? Amanhã, amanhã. Só que amanhã vai ser sempre amanhã, né? Nunca vai chegar esse amanhã. Então, Amanhã se eu vou você dar um não. abraço, amanhã eu vou dizer que eu Mas amo, amanhã é amanhã. Daí amanhã você depois acorda eu e fala, faço. amanhã eu vou dar um abraço. Só que amanhã já virou outro amanhã e nunca chega, né? Nunca Então, por que chega. não hoje? Amanhã é sempre amanhã. Amanhã, quando eu acordar, o amanhã não é mais amanhã, é o outro amanhã. Então, assim, né? A gente ficar nessa protelando, procrastinando, Uhum. esperando mesmo e deixa de viver o hoje, o agora, né? Que as pessoas valorizam tanto com essa correria que tanto se fala hoje e esquecem do tempo passando e pensando só no amanhã, né? No amanhã, no amanhã.
Muito, Exatamente. E muito tudo vai real. passar, o tempo vai passar, Sim. tudo vai De qualquer passar, maneira, né? Pois é. e só o que vai ficar é o que você sentiu, o que você faz o outro sentir. É. O Os que você famosos, falou de bom para o outro, né? Que o os outro famosos conseguiu, registros de memória né? emocional que a gente tanto limpa por É, aí, que são os momentos de felicidade que a gente cria. Então, que a gente consiga criar momentos de felicidade agora, independente de eu não estar onde eu quero estar. Esse ponto de criar momentos de felicidade, independente de eu estar aonde eu quero estar ou não, não importa quão distante eu esteja de onde eu quero estar, aceitar onde eu estou e aprender a ser feliz nesse lugar, é o que vai acelerar o meu futuro e trazer uma semeadura que se eu morrer amanhã, valeu. é. Que a vida é assim, de repente tudo se vai. E o que que você deixou para trás? E o que que eu deixei para trás? Eu deixei vários agoras, e vários agoras é o para sempre da nossa vida. Então, o que que vai ficar para sempre? E a matéria vai, né? Quando Matéria vai. morre, a matéria fica, acabou, Mas o que então. você fez sentir e o que você fez Exatamente. sentido, isso Né? fica. Então, a importância da gente estar presente para isso e melhorar essa qualidade, sabe? E realmente deixar de se preocupar com esse amanhã, né? Porque se a gente for olhar, hoje em dia fala-se muito também da prosperidade, e a maioria das pessoas que falam que não tem prosperidade não sabem exatamente o que é prosperidade, né? Porque você ter uma cama para dormir, ter comida para comer, ter um teto, principalmente agora que aí tá frio, né? Isso não é ser próspero? Com tanta gente passando necessidade, então mudar também um pouquinho essa chave desse tempo, né? Que a gente Uhum. quer tanto uma coisa que a gente tem tudo na mão às vezes e é tanta correria que a gente não percebe isso que já Exato. está na nossa mão. A gente quer o amanhã, né? Amanhã, amanhã, e a gente já tem, e às vezes o tempo não deixa a gente, o tempo cronológico mesmo, né? Dessa vida atribulada de hoje em dia, não deixa a gente perceber que a gente já tem tudo, né? Que o que a gente quer é mais provavelmente material mesmo, né? Não que só seja isso, mas na maioria das vezes é mais material do que outra coisa que a gente tanto deseja, né? Exatamente, Para ser né? feliz, digamos assim, né? Quando eu tiver isso, geralmente é uma casa, um carro, uma viagem, né? Uhum. Geralmente é material mesmo. E se olha direitinho, não está faltando nada. Exatamente, Ah, tá nada. apertado, eu queria mais coisa, tá, mas assim, olha bem. É, Olha bem para sua exatamente. É. vida, que agora tá tudo provido, tá tudo organizado, tá tudo certo, né? Pois Então, é. poxa, né? Vamos olhar para metade do copo cheio que o universo está provendo, que as coisas estão acontecendo e fazer o melhor aqui e agora. É, Não tem outro jeito. Aquela velha é. frase, né? O passado está no passado, o futuro está no futuro, e a única coisa que eu posso mudar é o presente. É o Então, presente, né? esteja no presente, né? Se faça presente em todos os momentos da É. sua vida, porque é onde você, de Sejam, fato, pode colocar a sua colocar, energia, colocar a mudança, colocar a é, coragem, né? Você pode dar um movimento somente nesse momento presente. Nós, aqui exatamente. agora. É, Daqui a 5 minutos a gente não vai estar aqui já, mas não é mais esse pois é, momento presente, vai ser o que nós vamos estar vai ser fazendo o, na nossa vida, exatamente. né? Então, é muito interessante. Seja o presente, né? Viva o presente E sendo um presente mesmo, né? Não é à É, toa que o nome é presente. sensacional, meninas. Muito obrigada, Daniele. Adoramos Obrigada, Dani, o foi seu tema, ótimo. sensacional, porque também está muito presente na vida de todo mundo. Né? Presente na vida de todo mundo, né? Espero que tenha feito surtido algum efeito para você aí na sua casa, que você possa refletir um pouco mais sobre o tempo na sua vida e deixe os seus comentários. Não esqueça de compartilhar, de curtir e até a semana que vem. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Cíntia. Obrigada a vocês, menina. Obrigada, Dani. Foi ótimo. Muitas percepções, né? Muitas reflexões agora que eu acho que a gente vai fazer, os de casa também. E fica aberto o nosso convite para uma próxima vez, que foi muito bom esse papo, né, Chan? foi muito bom. Foi muito gostoso estar aqui com vocês, meninas. Um beijo, espero Obrigada, Dani. que,